Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada. Hoje eu vou falar sobre o jogo entre Fluminense e Milionários, qual o Fluminense ganhou por 2-0 e assim, com o placar agregado de 4-1, porque ganhou por 2-1 na Colômbia, se classificou para a próxima fase da Libertadores, a terceira fase da pré-Libertadores. O Fluminense aguarda o vencedor, o classificado do confronto entre Olímpia e Atlético Nacional, que na ida foi 3-1 para o Olímpia. Bom, começar pela forma estrutural do Fluminense. O Fluminense prioriza se defender no primeiro tempo, então falar sobre essa estrutura que o Fluminense utiliza para ocupar os espaços, fechar os espaços e não permitir que o Milionários conseguisse criar oportunidades de gol, certo? Bom, começando com o Fábio no gol, o Fábio não é muito exigido, tem até algumas finalizações que ele tem que defender, mas nenhuma oportunidade muito clara para o adversário e muito perigosa para ele, que ele tem que fazer um grande esforço. Tudo bola simples. Um momento ele até sai errado do gol, é a única falha dele no jogo, mas o juiz também parou o jogo, então acaba que isso é anulado. Do lado direito, o Calegari fazendo a lateral direita. Na zaga, Nino e David Braz. Nino pela direita, David Braz pela esquerda. No primeiro tempo eles não têm uma grande participação assim, mas no segundo tempo eles têm na construção. O segundo gol do Fluminense até sai de uma construção lá de trás com o Nino, começando com o Nino, fazendo a ligação no Luiz Henrique. O Luiz Henrique encontra o passe no meio no Iago Felipe, o Iago Felipe espera a ultrapassagem por fora do bloco ali, né, do Arias, que entra, infiltra pelas costas do lateral e faz o gol de cavadinha, certo? Mas ok, tem o David Braz ali, e ali na lateral esquerda o Cris, que apesar de ser lateral e jogar mais atrás, era o grande jogador do Fluminense na transição ofensiva rápida no primeiro tempo. Ele acabava por roubar a bola ali pelo corredor esquerdo e disparar, e o William, para ajudar ele, o William, que estava jogando como um meia esquerda, ele saía, fazia um movimento de sair do lado do campo, né, para ir para o meio, abrindo espaço, atraindo o marcador e gerando espaço ali no corredor para que o Cris conseguisse avançar com a bola. E o Cris foi o grande jogador ofensivo do Fluminense no primeiro tempo, apesar de ser lateral. Muito bom nos combates, também um jogador muito forte o Cris. Saindo dessa linha de 4 do Fluminense, indo para o primeiro volante, o volante único ali, que fazia essa marcação na entrelinhas, né, que possibilitava que o Milionários não conseguisse encontrar um passe na entrelinha. O Felipe Melo, que inclusive também vai muito bem, consegue distribuir o jogo bem, depois até sim no segundo tempo ali numa parte, mas não no primeiro momento de construção do Fluminense, mas quando o Fluminense estava organizado, ofensivamente postado mais à frente, certo? O Felipe Melo distribuía bem a bola e ele fazia esse papel de ocupar esse espaço na entrelinha para que não conseguisse entrar um passe do Milionários ali para um jogador que descesse um pouco ou um jogador que acabasse entrando ali para receber a bola, certo? Indo para a linha de 4, à frente do Felipe Melo, pelo lado direito o Luiz Henrique, pelo lado esquerdo o William, caindo mais aberto. O William, que eu já falei sobre essa dinâmica dele ir mais para o meio, isso é interessante para ele jogar ali, porque num jogo contra o São Paulo, Palmeiras e São Paulo, que foi 2-0 no Allianz Parque para o São Paulo, que é um dos jogos que ajuda o São Paulo a se livrar do rebaixamento no ano passado, o William foi muito mal recebendo essa bola de costas, não trazendo velocidade pelos lados do campo e sendo um jogador que só atrapalhava o time a conseguir contra-atacar o adversário, certo? O Palmeiras acaba que tenta mais do outro lado com o Breno Lopes até, porque o William estava aqui. O William cede muitas interceptações para o Igor Vinícius e o Reinaldo acaba até ficando mais justamente porque o William estava do outro lado e o Igor Vinícius é mais liberado. Mas, voltando para esse jogo aqui entre Fluminense e Milionários, o William utiliza dessa dinâmica de ir para o meio para gerar esse espaço para o Cris, para que o Cris consiga, com a sua explosão, atacar o corredor do campo e gerar oportunidade de gol para o Fluminense. Que no primeiro tempo ali, no comecinho, o Fluminense consegue utilizar bastante, porque a defesa, o bloco do Milionários estava um pouco desorganizado, a última linha desorganizada, então acabou que cedeu um espaço ou outro ali para o Fluminense conseguir gerar uma chance de gol. Mais pelo meio, o André pelo lado direito e o Iago Felipe pelo lado esquerdo. Iago Felipe que participa bastante do momento ofensivo também, ele traz bastante apoio para o Cris e é importante para o Fluminense, inclusive acaba dando uma assistência para o Arias, que entra no lugar do Cano, mas cai pelo lado esquerdo e o William vai para centroavante, né? E na frente o Cano, a gente pode falar que o time não produziu muito pro Cano, não produziu realmente, certo?
Teve um momento ou outro que o Cano teve uma oportunidade, mas acaba que o time não produz para o Cano, até porque quando o Cano está em campo, a priorização do Fluminense é em se defender e ocupar os espaços para que o Milionários não consiga oferecer um perigo. E aí acaba que o Cano tem que depender do contra-ataque, certo? Tem um momento que o Cris consegue, numa explosão muito grande que ele utiliza ali pelo corredor esquerdo, chegar no fundo, mas o Cano não conseguiu acompanhar com a velocidade, não conseguiu acompanhar e chegar na área para que o Cris pudesse cruzar. O Cris, ele até deixa o jogador do Milionários tirar porque não teria quem ele cruzar lá na área. Como primeiro ponto, eu destaco a marcação do Fluminense num 4-1-4-1, fechando as linhas de passe e deixando a bola com os zagueiros do Milionários, não permitindo que eles consigam encontrar passes dentro do bloco do Fluminense, porque eles marcavam num 4-1-4-1 médio/baixo, fechando as linhas de passe, ocupando os espaços muito bem e fazendo com que os zagueiros do Milionários ficassem com a posse da bola, não pressionando eles, dando tempo e espaço para eles, mas a partir deles, na frente deles, eles não tinham opção de passe dentro do bloco do Fluminense, o que mantinha eles longe de criar oportunidades de gol e oferecer perigo para o Fluminense. Se nós formos olhar para esse mapa de calor aqui, que é de onde a bola passa, no primeiro tempo, a gente pode olhar que a maior parte do tempo ela passa na faixa central do campo, justamente sob posse dos zagueiros do Milionários, e o Fluminense marcando um pouco mais retraído num bloco médio/baixo, como eu já falei. E no último terço eles têm bastante dificuldade em entrar. Se nós olharmos aqui, a maior parte desses 24% que estão marcados no último terço do Milionários, se nós olharmos no mapa do Fluminense, está mais escuro que o do Milionários. Então mostra que a bola ali, na maior parte do tempo, é sob posse do próprio Fluminense. Então o Fluminense conseguiu ocupar muito bem esses espaços, fechar essas linhas de passe e fazer com que a bola se mantesse com os zagueiros do Milionários, não permitindo que eles conseguissem encontrar passes dentro do bloco do Fluminense e oferecer, consequentemente, um perigo para o Fluminense. No primeiro tempo, um momento de falha do Fluminense nessa marcação é no momento que o Fluminense ia se recompondo. O William, que era o jogador que ocupava o corredor esquerdo um pouco mais à frente do Cris, ele acaba não voltando nessa recomposição, ele não volta rápido, permite que o Milionários rode a bola rapidamente e explore aquele espaço que se tornou uma defasagem ali, porque ele não estava ali para ocupar esse espaço, e faz com que o Iago Felipe tenha que sair da onde ele está para acompanhar o jogador que vai acabar chegando na profundidade após tabelar com o ponta ali do Milionários. E esse jogador do Milionários consegue chegar ao fundo, cruza para trás, faz um passe de retorno e o jogador chega batendo. E é um momento de perigo contra o Fluminense, um momento de oportunidade de gol do Milionários. É assim que eles conseguiram encontrar um espaço para gerar uma chance contra o Fluminense. E isso é devido à desestruturação do Fluminense nesse momento de recomposição. E essa finalização só acontece justamente porque os jogadores do Fluminense têm que fazer compensações devido ao espaço que o William deixou gerado e o deslocamento do Iago. Daí tem que haver compensação para ocupar o espaço onde o Iago estava e acaba que vai gerando espaço para o adversário, porque o bloco do Fluminense está meio desestruturado, podemos falar assim. Sobre os zagueiros do Milionários que tinham a posse da bola, majoritariamente, eles tentavam passes mais arriscados, tentando encontrar um espaço no bloco do Fluminense. Mas, como eu já disse, o Fluminense era bem compacto, então conseguia roubar essa bola e sair numa transição ofensiva rápida e pegar algumas brechas dessa bloco alto que o Milionários acabava utilizando. O Milionários se postava inteiro, menos o goleiro, no campo de ataque. Então acabava cedendo espaço nas costas da última linha e o Fluminense uma hora ou outra conseguia aproveitar. Não conseguiu marcar nenhum gol, mas teve um momento ou outro que o Fluminense conseguiu aproveitar esse espaço. O Cano tem duas oportunidades até que ele acaba ficando impedido. Um outro ponto sobre esse momento defensivo do Fluminense, marcando em um bloco médio/baixo, permitindo que a bola ficasse com os zagueiros do Milionários, é que os zagueiros do Milionários, por não conseguir encontrar um passe no bloco do Fluminense, como eu já falei, eles forçavam o passe, claro, porque eles tentavam encontrar essa opção de passe de qualquer jeito. E aí permitia que o Fluminense, bem compacto, roubasse a bola e saísse em transição ofensiva rápida. Nem em todos os momentos, claro, o Fluminense gera uma real chance de gol, mas consegue utilizar e não cai numa pressão pós-perda do Milionários, que é basicamente o Milionários pressionar o portador da bola, os jogadores do Milionários pressionarem o portador da bola, para que ele não consiga encontrar uma linha de passe ou gerar um contra-ataque por si só, como o Cristiano fez algumas vezes.
Os contra-ataques do Cristiano acabam que não saem uma oportunidade de gol, mas leva perigo. Tem um que, como eu já disse, acaba que ninguém acompanha ele, mas seria um momento que ele poderia ter gerado um perigo, porque o William se desloca ali do meio, abre o corredor para ele, ele consegue chegar lá no fundo, mas não tem ninguém para ele cruzar no meio, onde só tinha, por exemplo, um jogador do Milionários para se defender. Pro final do primeiro tempo, o Fluminense consegue manter um pouco mais a posse da bola e dominar o jogo com a posse sob seu domínio, controlando mais esse momento ofensivo do Milionários, que já não ataca mais tanto ali pro final do primeiro tempo, porque a bola está sob o domínio do Fluminense. Porém, o Fluminense tem uma grande dificuldade criativa e até estrutural, como por exemplo no momento que o Calegari, a bola é girada para ele pelo lado direito, mas ele está contra dois, sem opção, e não consegue produzir nada ofensivamente. E o Fluminense não consegue produzir ofensivamente também nesse momento de organização defensiva. Era muito mais produtivo ofensivamente o Fluminense quando se defendia e saía numa transição ofensiva rápida. E aí mostra um problema que o Fluminense tem nesse momento, que tem que propor o jogo e gerar chances com o seu adversário marcando um pouco mais embaixo e esperando por você. E aí entrou o questionamento: o Fluminense fez um bom primeiro tempo ou não? Sim, dentro da sua proposta, que foi na maior parte do tempo se defender, o Fluminense fez um bom primeiro tempo. Não sofreu, só sofreu no momento de desorganização ofensiva, desorganização defensiva, com o William não ocupando o espaço dele, deixando uma defasagem ali, que o Milionários conseguiu aproveitar, mas fez um bom primeiro tempo, impedindo que o Milionários passasse um tempo no terço final e conseguisse gerar oportunidades de gols, defendendo muito bem. Então sim, para mim o Fluminense fez um bom primeiro tempo, porque ele consegue cumprir sua proposta na maior parte do tempo. Não joga bonito, claro, e jogar bonito é relativo até, cada um tem a sua opinião do que é jogar bonito. Jogar como Guardiola, como Klopp, são maneiras diferentes de jogar bonito, mas o Fluminense cumpre bem sua proposta, portanto, joga bem. Mas, nesse momento de organização ofensiva que o Fluminense teve a posse da bola, o Fluminense não vai bem daí, porque não consegue produzir ofensivamente, produzir para o Cano, principalmente, que é o centroavante, oportunidades de gol. O segundo tempo começa com o Fluminense com dificuldade na primeira fase de construção, porque o Milionários faz uma pressão nessa primeira fase de construção, claro, de uma forma zonal, fechando as opções de passe, né, fechando as linhas de passe, no caso, e então o jogador do Fluminense ficava sem opção, sem para quem tocar, pressionado, dava um chutão e assim o Milionários conseguia evitar a progressão do Fluminense por baixo e fazer com que o Fluminense devolvesse a bola para eles, permitindo assim que eles dominassem o Fluminense no início do primeiro tempo. Se nós formos olhar aqui para as estatísticas, olha aqui, vou pôr na tela, a posse de bola nesse primeiro momento é de 60% do Milionários, muito porque o Fluminense devolve a bola para o Milionários. E se nós formos olhar aqui para os passes, o Fluminense troca menos passes que o Milionários e acaba por ter um grande número, uma grande porcentagem de erros. 66% só de acerto é muito. Se nós formos olhar uma comparação com o final do jogo, isso daqui é tudo dados do segundo tempo, por final do jogo, mas na parte do segundo tempo, olha como essa porcentagem sobe para 82%. Isso mostrava a dificuldade que o Fluminense tinha em progredir e tinha que utilizar a bola longa, o chutão, porque não achava linha de passe, não achava opções para conseguir construir e gerar seu jogo, e por isso o Milionários conseguia dominar nessa primeira parte do segundo tempo. E para acrescentar, o Fluminense não tinha só dificuldade em ganhar a primeira bola, como tinha em ganhar a segunda, o que daí permitia que o Milionários acabasse por dominar o Fluminense nessa primeira parte. Mas isso acaba quando o Fluminense marca o primeiro gol. Depois do primeiro gol, o Fluminense até, não é magicamente por marcar o primeiro gol que o Fluminense encontra esses espaços para conseguir progredir pelo chão, né, com toques de bola, mas porque o Felipe Melo entra dentro da defesa, entra dentro os dois zagueiros, certo? E acaba que o time avança um pouco mais em campo e espaça essa marcação, que era mais compacta, essa marcação-pressão do Milionários, o que daí faz com que eles comecem a gerar espaço pelo meio por opções de passe e assim te ceder brechas, opções de passe nas costas de quem está pressionando, por exemplo, porque o meio fica muito aberto sem o Felipe Melo ali, um jogador baixa um pouco mais para dar uma opção de passe e daí conseguir fazer com que o time progrida
E como o Milionários não marca de uma forma individual, o jogador do Fluminense não é perseguido o tempo todo. Então, com ele saindo um pouco mais à frente ali, ele consegue chegar, girar e fazer com que o Fluminense consiga progredir em campo, certo? E não fique tão encurralado o Fluminense por essa espaçamento do bloco de pressão do Milionários, consegue sair um pouco mais, consegue progredir em campo pela primeira e segunda fase de construção, sem ter que dar um chutão, utilizar uma bola longa e ganhar a primeira e segunda bola. Depois, por conseguir encontrar mais esses espaços, espaçar mais esse bloco do Milionários, e os jogadores não conseguirem ir pressionar com tanta intensidade lá na frente, assim, podemos dizer, tendo que ficar um pouco mais preocupado com as costas deles, em gerar um espaço ali, em ter um espaço ali para que o zagueiro tenha uma opção de passe, faz com que o Nino consiga progredir caminhando com a bola. E acho um passe não tão longo, mas um passe médio, de distância média, podemos falar assim, para o Luiz Henrique, que acaba recebendo a bola, leva ela um pouquinho para o meio, faz o passe no Iago Felipe, que está entrando por ali, e ele faz o passe na profundidade para o Arias marcar, o Arias que tinha acabado de entrar, inclusive, e o Fluminense consegue, com esse espaço gerado a mais, esse espaçamento do adversário, encontrar essa solução para não ser totalmente encurralado e ser pressionado lá no primeiro momento de construção e perder a bola ali, ou devolver a bola e ser dominado pelo Milionários. E vale ressaltar também que não é só perigoso perder a bola ali na primeira fase de construção porque está muito próximo do gol, mas sim porque o seu time não está preparado para se defender. Você está num momento de organização ofensiva já. Você está tentando se organizar ofensivamente, construir o seu jogo. Então você não está preparado para se defender. Então se você perde a bola ainda mais perto do seu gol, acaba que isso é um grande perigo, porque você está desestruturado justamente para se defender. Um pouco mais lá para frente, no momento que, por exemplo, o seu time está no terço final, já tem mais jogadores atrás da bola para fazer uma pressão pós-perda, por exemplo, ou se recompor. Então permite que o seu time consiga ter uma boa transição defensiva, faz com que o seu time consiga se defender e não permite que o adversário utilize desses espaços. Mas lá, não. Se o zagueiro do Fluminense perde a bola, por exemplo, não tem jogador atrás dele, não tem jogador atrás da bola, basicamente, então acaba que o seu adversário consegue encontrar mais espaços. A partir daí, o Fluminense mantém a posse da bola, controla o jogo e se defende através da posse da bola, porque ele não se expõe tanto atacando, mas também não fica mais retraído, marcando em um bloco baixo, ocupando os espaços, como no primeiro tempo. O Fluminense faz essa manutenção da posse da bola e controla o jogo se defendendo com a bola, como o próprio Guardiola fala que faz. Uma estratégia interessante do Fluminense no escanteio foi um certo número de jogadores para cabecear a bola, certo? Para finalizar a partir do cruzamento no escanteio, e os outros jogadores, ao invés deles cercarem a área e expor um pouco mais as costas deles, não, eles ficaram atrás do meio de campo, inclusive, com o Fluminense estruturado defensivamente, para que mesmo que o Milionários consiga ganhar a segunda bola ali, não consiga encontrar espaço nas costas da defesa, porque a defesa está postada lá atrás e pronta para se defender de uma forma normal, podemos dizer assim, e não desestruturada, porque, por exemplo, perdeu a segunda bola e aí encontrou um espaço no corredor com um passe. Então, essas situações hipotéticas que eu tô falando, desse espaço que é encontrado numa segunda bola de escanteio ali, que o seu adversário pode encontrar um contra-ataque, o Fluminense se estruturou desse jeito, um pouco diferente para uma sobra de escanteio, podemos falar assim. Permite que a segunda bola seja sempre do Milionários, porque só tinha jogadores deles ali, mas estruturado para se defender e já pronto para não ceder esses espaços para o time colombiano. Mas é isso, valeu, falou e até mais.